Muito bom. Nós temos falado sobre essa questão de ouvir a Deus, de viver uma vida no Espírito Santo. E às vezes as pessoas dizem, eu acho que eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas, na verdade, tem uma coisa completamente errada nisto, né? Por quê? Porque você foi criado para se comunicar com Deus. Está no seu design original. Quando Deus cria você e eu, a nós, a sua imagem e semelhança, Ele nos cria com a capacidade de se comunicar com Ele. Amém? Está claro isso? O pecado, que foi a rebelião contra Deus, deixou o homem sem ouvir a Deus. Mas Deus vem sempre falar com o homem. Então Ele vem e fala com Noé, Ele fala com Abraão, Ele fala com os profetas. Mas a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus projetou a gente, Ele projetou para que Ele conversasse com a gente, para que ter comunhão, relacionamento, fosse uma coisa normal. A ideia de que a gente tem que se esforçar demais para fazer Deus ouvir a gente é uma ideia religiosa. A ideia religiosa diz assim, você precisa merecer ouvir a Deus. Não, a Bíblia diz que você precisa querer ouvir a Deus. Amém, irmãos? Ele não está longe, de maneira que você não pode encontrar. Então, eu queria primeiro começar dizendo, joga fora essa ideia de que você não pode ouvir, não é capaz, isso é besteira. Tem os que querem e os que não querem ouvir. Se você quer, você ouve. Amém? A outra coisa é assim, a gente precisa também considerar, porque eu quero falar hoje, nós precisamos ter clareza, sabe? Às vezes as pessoas entram em muitos debates de ideias sobre o que a Bíblia diz e não diz, e as coisas de Deus são um pouco mais simples e diretas. Por exemplo, por que Jesus veio em corpo humano para morrer na cruz e ressuscitar? Se alguém te perguntasse isso. Por quê? Desse lado, uma resposta? Por que Jesus teve que vir em carne, morrer e ressuscitar? Para nos salvar? Para nos salvar. O que mais? Para perdoar nossos pecados? Sim, o que mais? Está certo. Oi? Para que nós pudéssemos conhecer a Deus como Pai, isto. Jesus veio revelar o Pai, maravilha. Está certo. Então, por muito tempo, isso tudo está correto. Agora pensa da seguinte maneira, presta atenção. Por muito tempo, nós somos ensinados, aprendemos com a religião assim, que Jesus veio então para nos salvar, nos libertar do pecado, sim, nos trazer de volta à comunhão com Deus. Então aqui neste mundo, e nos dar a vida eterna. Então assim, basicamente neste mundo a gente é salvo, e nós ficamos fazendo muito esforço para pecar muito pouco, para ver se a gente não perde a vida eterna. Já percebeu que muitas vezes ensinam dessa maneira? Agora você fica aqui se esfalfando para pecar muito pouco, e você tem que sofrer que nem Cristo, você tem que ser injustiçado e tudo. E então, se você não pisar muito na bola, você tem a vida eterna. O problema é que, embora todas essas perguntas que essas respostas que vocês deram, estão todas corretas, não é para viver deste modo que Jesus veio. Amém? Está claro? Eu vou aqui me esforçando para... Aí tropeça, cai, levanta e tudo. E quem sabe se... mas aí se você tem que esforçar para fazer tudo certo, para merecer a vida eterna, cadê a graça? Aí está jogando fora o Evangelho. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, não é? Porque Jesus veio nos libertar do pecado, nos salvar, não é? Nos limpar, purificar nossa consciência.
quebrar toda a maldição sobre as nossas vidas, ele veio nos curar de todas as enfermidades. Mas para quê? Só, não é só, entende o que eu quero dizer? Só para ter a vida eterna, porque a vida eterna, porque se fosse para isso, era melhor morrer logo já para ir para a vida eterna, não é verdade? Então, sabe, existe uma questão que nós temos que considerar. Ele veio para nos libertar dos pecados da vida eterna, mas o que fazemos enquanto chegamos na vida eterna? Enquanto nós estamos aqui? Porque senão, sabe o que dá a impressão? Que Deus não se importa, como estamos vivendo aqui, que está tudo bem, vai jogando assim. E é gozado que a religião diz que a gente tem que sofrer que nem Jesus, mas Jesus, Ele não veio a... É lógico que nós sofremos injustamente, só que não está faltando alguma coisa nesse negócio? Será que Jesus ia deixar só a parte difícil com a gente? Será que não tem nenhuma recompensa por seguir Jesus? Será que não existe? A recompensa é só a vida eterna? Será que não existe uma recompensa agora? E aquele negócio que ele falou, eu vim para dar a vocês uma vida abundante, uma vida plena que satisfaz. Ele estava falando aqui, porque na vida eterna é óbvio. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Então, nós temos que fazer uma pergunta mais profunda. E assim, para a gente poder entender, vamos ver o que é que João Batista estava falando. O que é que João Batista estava... Você sabe que antes de Jesus vir, João Batista aparece pregando. Não é isso, não? Ele aparece, e começa a batizar as pessoas nas águas, e ele começa a anunciar. Ele é o que está escrito: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Ele é o Elias que havia de vir. Há uma profecia no Antigo Testamento que antes de vir o Messias, o Cristo, um outro viria antes anunciando: olha, ele está chegando. E olha a mensagem de João Batista, presta atenção, imagina que você, isso é muito importante, isso é uma chave. Imagina que você é incumbido de anunciar a chegada do Todo-Poderoso Filho de Deus, que vai se tornar fisicamente como um ser humano. Aí Deus está falando lá, vou pegar o Raoni, que ele está com essa barba aqui de profeta. João Raoni Batista, você vai anunciar a vinda do meu filho Messias. O que você quer saber? O que é que eu tenho que falar dele? Porque você vai ter que falar para muita gente, e você tem que concentrar no mais importante, não é verdade? O que é que o Senhor quer que eu fale? Olha, eu vou mandar você batizar com água, e você vai dizer isto aqui. Quando João começou a batizar com água, começaram a ver o pessoal falar: o que você está fazendo? Que negócio é esse, batizar com água? Aquele negócio todo, né? Fariseu, o cara começou a causar um rebuliço. E ele respondia assim, João respondeu as perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê João dando essa resposta em Lucas 3,16, Marcos 3,11 e Marcos 1,8. Então, quando ele fala de Jesus uma coisa. Porque ao batizar com água, as pessoas estavam atendendo ao chamado de João para dizer: arrependam-se da maneira como vocês vivem. Então temos que fazer: cobre o que é justo, não engane, não minta. Ele estava dizendo: cara, você obedece o que Deus quer, você tem que, arrependa-se. E aí perguntavam: você é o Cristo? Não, eu não sou, ele vai vir depois de mim.
E eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então você percebe que João diz que a missão de Jesus não é que ele vai salvar, libertar dos pecados e vai perdoar. Ele não fala. João, porque ele é um mensageiro, certo? Não. Ele vai no final, ele diz, o resultado final da vinda de Jesus é que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai se tornar a habitação de Deus no Espírito. Esse é o final. Não é legal isso, gente? Mas a religião fala, não, tira esse negócio de Espírito, porque esse negócio de... Não, a gente não tem essa experiência, vamos tirar. Mas a experiência da primeira igreja era essa. Será que Jesus mudou? Não, no século XX eu não vou batizar mais ninguém. Eles vão ficar aqui vivendo uma vida medíocre, sobe, tomba, cai, pede perdão, tomba, cai, e quem sabe chega lá, passa raspando, plim, vida eterna. Ô gente, tem que rasgar a Bíblia, amém? Ou quebrar, já que é tudo digital. Então o que acontece? João Batista está dizendo, ei, o final é este. Agora, presta atenção, não tem como ser cheio do Espírito Santo se não houver cruz, morte e ressurreição de Jesus. Não tem como. Sem cruz, sem morte e ressurreição, sem o sacrifício, sem a nova aliança, jamais poderíamos ser restaurados ao design original. O design original é comunicação com Deus contínua. O design original é o jardim. Deus fala com você, a presença dele está ali. O design original está paz, eu estou do seu lado, eu cuido da sua vida. Este é o design original, amém? Isto só é possível com o Espírito Santo. Por isso Paulo diz em Colossenses, o mistério que esteve oculto desde gerações, agora foi revelado, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Este é o mistério. Antes não era possível. No Antigo Testamento você vê os homens sendo cheios do Espírito Santo, por um tempo faz uma coisa e tal. O Espírito Santo não pode habitar no homem no Antigo Testamento, porque o pacto do Antigo Testamento é assim: Deus chega e fala, eu vou habitar com vocês aí, beleza? Vou descer no monte ali, e aquela figura, Monte Sinai fumegando, e o pessoal, não queremos, fala com Moisés aí, ele fala com a gente, nós não queremos. Deus falou, não, mas eu quero estar com vocês, não é? Aí ele falou, não, o senhor pode mandar, o que o senhor mandar a gente faz. Deus, tá bom, então vou dar minha lei para vocês. E deu a lei, que nenhum homem consegue cumprir. Porque a lei é boa? A lei é ruim? Não, a lei é boa. E Deus falou, tá bom, vocês acham que dão conta? Tá, cumpre. Então o que é a antiga aliança? É o homem tentando agradar a Deus, fazer o que Deus pede, só que ele é incapaz, porque ele tem uma natureza escravizada ao pecado. O espírito dele está morto. Então a antiga aliança, como é que fazia? Tinha aquela, chamava trazia um bode, tanto mais, o sacerdote colocava as mãos, os seus pecados agora estão todos nele, e sacrificava o cordeiro. Aí veio João Batista e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tira o pecado, ele tira o domínio do pecado da vida do homem. É uma operação espiritual. Ele dá um novo espírito. Ezequiel profetizou, darei a vocês um coração novo, porei dentre vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito. Está lá, Ezequiel 36. E então vocês vão andar nas minhas leis, nos meus estatutos. É a lei gravada no coração. Mas o poder para cumprir essa lei
Vem do Espírito Santo habitando no coração. Amém? Então, o propósito final de Jesus é este: é nos tornar à semelhança de novo, original, com o Espírito. Então o Antigo Testamento é o homem se esforçando, ele não consegue. A nova aliança, Cristo vem e realiza tudo, e entrega de graça, para todo aquele que crê. Então, olha que interessante nas palavras de Jesus. Jesus subiu para a festa das cabanas, uma festa dos judeus, e assim, antes de subir, a história foi essa. Ele estava em casa, os irmãos falaram: você não vai subir para a festa? Vai para a festa, para o pessoal ver você, ver os seus milagres, acreditar em você. Os irmãos dele, até os irmãos não acreditavam. Está com medo que eles vão te prender? Jesus sofria, viu, gente? Na mão da família lá. Aí, não, vocês podem ir, eu vou depois. Ele foi depois. Ele foi depois, e quando ele chega no templo, ele fala umas coisas. Eu não tenho tempo de ler tudo, está lá em João 7. Ele fala: em breve eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Por pouco tempo estarei convosco, mas eu voltarei. E ele fala esse negócio meio assim, enigmático, pessoal. O que ele está falando? É aquela cochichão, sabe? Aquela fofoca, né? Não tem fofoca entre as pessoas, você sabe, né, gente? Isso não existe. Mas será que ele é o Cristo? Ele não é o Cristo? Será que não é o Cristo? Mas ele faz milagre, mas era aqui. Então, você imagina toda a festa e ficou esse ambiente de curiosidade. Jesus fez de propósito. É lógico que se você conhece a Bíblia, sabe o que ele está falando? Aí, no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus deixou para o último dia, porque os caras perguntando: mas ele vai falar alguma coisa ou ele não vai falar alguma coisa? Ele fica nesse suspense, a gente não entende. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quer dizer, ele ficou num ponto lá no templo e gritou para a turma ouvir: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior. Olha, é de onde que brota? Do interior daquele que crê em mim. E João explica: quando ele falou água viva, ele estava dizendo do Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. João está explicando por que esse Espírito não podia ser dado naquele momento. Ele explica por que não podia ser naquele momento. Por que esse Espírito seria dado mais tarde? E mais tarde não demorou muito, foi logo em Atos, né? Logo depois, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus não tinha subido aos céus e assentado à destra do Pai. Ele só poderia enviar o Espírito Santo quando ele chegasse lá. E por quê? A gente disse: não é um negócio legal? Você tem que saber, mas por quê? É bom fazer pergunta. Por que Jesus tinha que ser glorificado? Por que ele tinha que ser glorificado para enviar o Espírito? Porque antes ele teria que ir lá na cruz absorver, atrair, colocar sobre si mesmo o pecado de toda a humanidade, presente, passada e futura, e sofrer a condenação que era de toda a humanidade nele mesmo. Porque não dá para dar o Espírito Santo para escravos de pecado. O Espírito Santo só pode ser dado para quem tem um novo Espírito. Mas para poder dar ao homem, a nós, um novo Espírito, primeiro ele tem que levar o pecado. Por isso ele diz, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que João 12:32 diz: quando eu for levantado da terra, vou atrair todos a mim mesmo. A morte que Jesus morreu não foi só a dele,
É a morte que nós todos teríamos que experimentar para sermos livres do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele provou a morte por nós, para que não tivéssemos que morrer. Então ele faz isso, e ele tem que descer às mansões dos mortos. Ele desce até o inferno e toma as chaves da morte e do inferno. Ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus toma, e ele ressuscita ao terceiro dia e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Ele vence, e da posição de vitória ele sobe e diz: a minha vitória agora é sua, e derrama o Espírito Santo sobre nós. Pode aplaudir a ele, porque só ele podia fazer. Por isso que Apocalipse disse: ele era o único digno de fazer, não havia mais ninguém. Então, é por isso que o Espírito Santo é dado lá. Então ele sobe, e na posição de autoridade ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês estão percebendo? Porque sem o Espírito Santo em nós, Efésios 2 diz que o Espírito Santo é o selo de que nós somos de Deus. Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, diz Romanos capítulo 1. Mas todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus e são guiados por Deus. Jesus falando agora com a mulher samaritana. Se você não assistiu ainda aquela série The Chosen, não é? E fala sobre Jesus, que é gratuita, tem aí, você assiste lá, tem um episódio da samaritana. É legal ver o filme porque eles têm que dar contexto, né? Eles têm que mostrar como era, eles têm que dar contexto. A samaritana vai pegar água ao meio-dia, porque ela é uma pessoa, ela é ampária, ninguém quer. Se ela chegar, se tiver as outras, o pessoal ia embora. Você é uma imunda, você é uma pecadora, você é alguém que não merece viver na mesma sociedade que nós. E Jesus vai lá ao meio-dia no sol, e esta mulher vai buscar água. Ele está sozinho, porque ele manda os discípulos comprar pão, ele já sabia. E vinha aquela mulher, que já tinha 5 maridos, e o 6º homem agora não era marido dela. E presta atenção, até então Jesus não tinha falado abertamente para ninguém que ele era o Cristo. Ele não tinha falado ainda. Aí ele chega e fala: me dá de beber, não é? E pede água, né, para a mulher. E começa uma conversa com ela. E ela achou estranho. Você é um mestre judeu, um rabi, conversando comigo, uma mulher da minha classe? Nem o pessoal, nem o meu povo fala comigo, muito menos os judeus. E ela começa a falar. Esta cena mostra uma mentira muito comum, prevalece até hoje. Qual que é a mentira? A mentira é a seguinte: você para conhecer Jesus, você para receber as bênçãos, você para receber o Espírito Santo, ser curado, não, você tem que fazer tudo certo. Você precisa merecer. E Jesus vem e pega a pessoa que tinha a visão mais baixa de si mesma, que era alguém que ninguém queria, e fala assim para ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Você notou a palavra presente? Dom. Porque é uma coisa que você não pode pagar, cobrar, não tem como obter de outra maneira, tem que ser dado. E ele começou a falar de água, né? E ele: se ao menos você soubesse que presente
Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria, presta atenção, diga, você me pediria, você me pediria, é porque se a gente não pedir, a gente não recebe, você está entendendo? Não. Ela falou, se você soubesse que eu tenho o presente tão grande que eu tenho para te dar, você ia me pedir para dar o presente. E eu lhe daria água viva. O que é água viva, gente? Já foi explicado antes. O Espírito Santo para aqueles que nele creem. E a mulher falou, mas como assim? Você não tem corda, não tem balde, não tem como tirar, como é que você vai dar água viva? Ele falou, quem bebe dessa água aí vai ter sede de novo. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está dizendo, nunca mais vai lamentar a vida, nunca mais vai viver triste, nunca mais vai ficar pensando que não tem jeito, nunca mais vai viver uma vida modorrenta, chata, esperando a morte ou pior. Vai ter vida, porque a água que eu te der vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, ou seja, nunca mais vai deixar de viver. Ele está dizendo, pela primeira vez, pela primeira pessoa, a mais indigna que poderia existir, quem era ele e o que ele veio fazer. E está perguntando, você quer? Você vem, precisa me pedir. Se vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito a quem pedir. A religião ensina, não pede com esse Espírito não, fica aí, fica no seu esforço, vive essa vidinha 3/4 que você tem aí. Jesus está falando, peça água viva, porque ela já é sua. Eu morri, eu ressuscitei, eu subi aos céus, eu sentei, para exatamente fazer isso, dar esta água viva, você ser cheio do Espírito. Amém, irmãos? Por isso digam, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os desejos, os anseios da sua natureza humana. Olha, Jesus nos deu a vida, nos libertou do pecado, mas nós somos livres, temos escolha. Antes você não tinha escolha, só fazia o que não gostava, fazia só besteira na vida. Agora você tem escolha. A sua natureza humana, ela foi vencida na cruz. Você não é mais escravo dela, mas ela fica às vezes te importunando. Eu não sei. Aí, sabe, tem aqueles cristãos que falam assim, isso está acontecendo, eu estou me sentindo tão bem, isso é de Deus. É de Deus que foi? Eu estava brigando muito com a minha mulher, eu separei dela e arrumei outra, depois eu separei, arrumei, depois agora eu estou me sentindo bem. Falou, mesmo? Então está sentindo bem, é de Deus. Não é que não existem dificuldades na vida, e não é que existe divórcio, infelizmente existe, mas você entendeu o que eu quero dizer, não é verdade? Não. A vida abundante não é para você ficar fazendo tentativa e erro. A vida abundante este é o caminho, anda nele. Se você andar por esse caminho, vai ter aflição, vai ter pressões, mas eu estou com você, e você será mais que vencedor, amém? Então, por isso, só que a Bíblia diz, deixem-se guiar. Efésios 5,18, não pus aí. Deixem-se encher do Espírito. Se a gente não pedir, não deixar, não acontece. Só que assim, e como é que recebe? Bom, gente, não é uma coisa complicada. O Arnaldo já falou isso semana passada, né? É uma coisa simples. A experiência normal das pessoas era, você crê em Jesus, você era batizado logo em seguida e você recebeu o Espírito Santo, porque é seu. Mas a religião de hoje, todo esse mundo religioso diz assim, não é assim tão simples. Vamos ver se você merece batizar,
Vamos ver se você entendeu, e vamos ver se está tudo certo. E depois você vai... Então, mas, gente, isso é tudo mentira. Atos 1:4. Jesus agora ressuscitou, está aqui, encontrando com seus discípulos, naqueles prazo de 40 dias que ele ficou aqui. E uma ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme ele lhes disse antes. Antes de você sair fazer qualquer coisa, antes de você começar a falar de mim para todo mundo, ou melhor, você está até com medo de falar de mim, porque acha que vão te matar, fica em Jerusalém, porque João batizou com água. Olha o fechamento, gente. Começa com João Batista, e Jesus, essa é a última palavra que ele fala quando ele vai subir aos céus. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por que desde poucos dias? Porque ele vai subir aos céus. Jesus sobe aos céus logo depois disso, né? E aí, essas foram as últimas palavras dele, junto com ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, os que querem ser batizados serão salvos, né? E os sinais acompanharão os que crerem. Expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram serpentes e escorpiões, imporam as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho toda a autoridade. Vá! Assim como Deus me enviou, o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai enviou Jesus no poder do Espírito Santo, e Jesus nos envia no poder do Espírito Santo, amém? Do mesmo modo que o Pai me enviou, eu envio vocês. Do mesmo modo. E agora é possível, por quê? Porque a obra da cruz foi consumada. A cruz não é o fim, você está entendendo? A cruz é o começo. É o fim da vida velha, o começo da nova. Mas a vida nova é com o Espírito em nós. Então simplesmente eles creram. Só que eles creram, sabe o que eles ficaram fazendo durante 10 dias? Eles ficaram buscando a Deus e orando e dizendo: Senhor, aquela promessa eu quero, eu estou pedindo, eu quero. Você entende? Porque tem gente que acha que é assim que funciona a vida cristã, tá? Ensinaram muita besteira errada. Continuo ensinando. A vida cristã é essa. Imagina que isso aqui é um sofá daqueles confortáveis, reclináveis, sabe como é que é? Ou então aqueles que tem uma massagenzinha nas costas, né? Que fica massageando. Deus, se eu estou aqui, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Será que é assim mesmo? Será que isso é fé? Tem muita questão, se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e se abrirá. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre. Mas não dá para fazer isso assim? Deus é tão bom, Deus me ama. Pode mandar, Jesus. Fé. Lembra do povo de Israel? Hebreus capítulo 3. Fala que aquele povo ouviu a mensagem, mas não aproveitou, porque eles não creram, não foi misturado com fé. E diz logo em seguida: e porque não obedeceram, não entraram no descanso. Então a fé também é obediência, porque quando Deus fala que vai te dar uma coisa, a resposta da fé é obedecer a Deus, amém? Então se você tem fé, você vai fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Pede, busca. E a hora que você começa a ter fé numa coisa, presta atenção, ter fé numa coisa, começa a pedir, buscar, aí vem a resistência. Vem ou não vem? O mundo se levanta contra você. E as coisas, aí você fala, não vou mais, porque está muito difícil, encosta. É a semente que cai na terra dura ali, na rocha, e logo morre. Não, vai vir resistência. Então a fé pressupõe obediência. E a obediência é aquela obediência de Hebreus 11, da fé, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem, os que têm fé até o fim, amém?
Então a fé implica em não somente crer, mas obedecer e perseverar, dizer: eu sei que é meu, Deus falou comigo, é meu e eu vou ter. Esses são os que têm. Se você soubesse o presente que eu tenho para você, você me pediria. Então, irmãos, a gente recebe buscando, crendo que é nosso, por fé. Mas a fé implica nessa perseverança. Pode subir a banda aqui. Quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo em Atos 2, começaram a falar outras línguas, e as pessoas começaram a entender, eles falavam que eram de outras nações. Alguns falaram, parece que eles estão meio bêbados. Porque às vezes quando você recebe o Espírito Santo, pode ou não acontecer de você ficar muito alegre, meio zonzão, alguns tombar. Então eles pensavam, nossa, eles estão bêbados. Não, não. Eles estão cheios de alegria. Eles estão cheios de algo que nunca experimentaram antes. E aí eles perguntaram, mas como é que vai ser? Aí Pedro prega, fala de Jesus, que Ele é o Messias, Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Estou encurtando aqui para você. E eles perguntaram, o que nós vamos fazer, Pedro? Vocês devem se arrepender. Arrependimento é, não quero mais viver essa vida. Seja ela religiosa, seja ela mundana. Para o perdão dos pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Batizado nas águas. Porque aqui ele diz assim, vocês todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vocês foram revestidos. O batismo nas águas é a obediência em fé quando você crê em Jesus. Imagina que eu falo para a Marisa que eu estou apaixonado por ela, ela é a gata da minha vida, mas assim, eu não vou casar com você, tá? Nós vamos viver juntos, nós vamos morar juntos, e depois de tantos anos, aí não casou por quê? Uma vez que um cara veio pedir aconselhamento, falou, não, eu estou com ela há 10 anos, mas eu não estou casado, então tudo bem. Ah, que fácil, né? Simples, aperta o botão, troca de mulher. Precisa se arrepender. Se eu digo que tenho uma aliança com ela, então eu vou chegar e vou dizer, você quer se casar comigo? Após o casamento eu vou ter muitos outros benefícios, muito mais unção. Então quando você se batiza, está dizendo, eu quero dizer, para trás não volto mais, agora eu estou com Cristo. E quando você obedece, batizando-se, vem um revestimento de poder, está escrito. Não tenho tempo de botar mais texto, acabou o tempo aqui, a gente quer orar. Essa promessa é para vocês. Qual a promessa? Do Espírito Santo. Para os seus filhos. Alguns diziam, não, o Espírito Santo foi só para Atos dos Apóstolos. Mentira, está escrito. É para você, é para os seus filhos e para os que estão longe, que somos nós. Para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Ele está citando, Pedro, Isaías 59, 21. Ele está citando o texto que diz, as minhas palavras, a aliança que eu tenho com você é essa. As minhas palavras que eu pus na tua boca, estarão na boca dos teus filhos. E o meu Espírito que eu pus em você, permanecerá com você, com seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Ele está citando o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham. É o cumprimento da promessa. Então é para nós. É para nós. Vamos ficar de pé, irmãos. A experiência com o Espírito Santo é seguida ao arrependimento e batismo nas águas. Não precisa demorar. E tudo é por fé. Também é por fé. Você não merece. Uma vez um pastor contou uma história que ele estava numa igreja e pessoas foram batizadas no Espírito Santo, não é? Ficaram alegres e tudo. E tantas coisas, a gente não sabe. Assim, não precisa acontecer manifestação para você ser batizado no Espírito Santo, tá? Assim, tem que falar em novas línguas? Pode.
Peça para falar em novas línguas, peça para profetizar, peça para você ter palavras de conhecimento, peça, Ele vai te dar. Mas uma coisa é certa, é uma grande alegria que às vezes causa choro, causa riso. Ele estava numa reunião e uma pessoa falou: mas isso não pode ser do Espírito Santo. Por quê? Aquele cara é muito bom, ele é o nosso pastor auxiliar, não aconteceu nada. Aquela pessoa é uma pessoa muito boa. E essa aí que está dando risada, tão feliz, estava afastada da igreja, apareceu hoje aqui. Jesus apareceu para quem? Para a samaritana que tinha que pegar água sozinha e cansada no meio do dia, porque ninguém gostava dela e nem ela gostava dela mesmo. Ele apareceu e falou: eu quero te dar água viva, você quer? Amém. O Espírito Santo é para todos, senão só os que acham que merecem que vão ter. É para todos, porque é Ele que capacita a gente a viver uma vida na presença dEle. Então eu quero convidar você a desejar ser cheio do Espírito Santo como nunca foi. E não só nesse instante, mas desejar sempre. Tornar isso uma prioridade, porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, para que nós fôssemos retornados ao design original, vivermos no Espírito, em comunicação com Deus, cheios da vida dEle. Amém, amém. Coloca a mão no coração, ou ajoelha, o que você quiser, e começa a falar com Ele. Se você soubesse o presente que eu tenho para te dar, você me pediria e eu te daria a água viva. É um sacrifício. Deus provê o Espírito. Por inteiro, tu provei o fogo, o Espírito, e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito. Seja cheio. Batiza no Senhor com teu Espírito. Como é a tua vontade, seja feita a tua vontade.
contar para você um segredo. Se trata de rendição. Onde está a fonte das águas vivas? Ela está fora ou ela está dentro? Onde está a fonte? Dentro. Você é colocado em Cristo Jesus na cruz. Morre com Ele. O Espírito dele é colocado em você. Nasce de novo. Morte e ressurreição. Por causa do batismo. E então o Espírito está dentro. Terceiro, enchimento. De dentro enche. Enche de dentro para fora. Rios e águas vivas fluirão. Então o segredo é deixar. Crer que já está aí. Você precisa crer que você tem. Agora, se você não tem o Espírito Santo, se você acha que não tem o Espírito Santo, é porque você não tem certeza se você é filho de Deus. Então quero fazer uma oração agora. Se você não tem certeza se é filho de Deus e quer ter certeza agora, basta você dizer: hoje eu quero me arrepender, entregar a minha vida totalmente a Jesus e Ele ser o Senhor da minha vida. Você pode fazer isso já. Só levanta a sua mão no seu lugar, só para você fazer um ato e diz: hoje eu entrego a minha vida totalmente nas tuas mãos, Senhor. E eu me arrependo de viver uma vida religiosa ou mundana. Eu quero ser filho. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Diga isso: eu recebo o perdão dos meus pecados. E eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Eu te recebo na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Creia pela fé. Como é que você crê? Porque Jesus já fez a obra. Agora o seu Espírito está aí. Se você não se batizou, vá para o próximo batismo. A gente não tem todo domingo, seria tão bom, mas não vamos ter. Agora você tem que só fazer o quê? O Espírito Santo foi dado, porque Jesus já fez tudo para você ter. Amém. Agora você tem que dizer: Espírito, enche-me. Eu te dou permissão para me encher. Eu desejo. Eu não tenho medo, eu te amo. Eu sei que tu me amas. Renda-se. Vamos cantar mais uma vez. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Enche-me, Senhor. Derrama tua glória. Oh, nós queremos ser cheios de Ti. Enche-me Oh, nós queremos ser cheios de Ti. até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me. Peça, 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 peça. Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Espírito Santo, eu peço, derrama teus dons. Derrama agora palavras, novas línguas. Derrama fogo, mais fogo sobre as pessoas, Senhor, os teus filhos. Enche-os de alegria agora. Enche-os de novas línguas. Enche-os de sabedoria. Enche de revelação. Enche da tua alegria. Oh, enche, enche, enche. Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Eu sinto que o Senhor precisa fazer uma oração específica por pessoas que têm sentido muita tristeza. O que vem no meu coração é pessoas que estão se sentindo tristes há muito tempo. E o Senhor quer trazer alegria sobre você. Queria pedir para você dar um passo à frente, se você quer receber a alegria dele. Eu tenho sentido muito triste. Tá? Não se condene por se sentir triste. Vou dizer, é que a tristeza faz. A tristeza, ela diminui a nossa fé. A tristeza, ela leva a gente a pensar que tudo acabou. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas a tristeza, às vezes são decepções, são dores. E sabe o que acontece? Isso deixa o nosso coração. E o Senhor não quer isso. Ele quer restaurar a alegria. Tem mais pessoas que ficaram muito tristes. Estão muito tristes. Não está vendo tudo cinza. Está vendo tudo negativo. O Senhor está dizendo: eu não quero ver você triste mais tempo.
diz para você, você tudo tem uma percepção negativa das coisas. Sempre quando você vai falar, você fala alguma coisa, o Espírito Santo quer dizer, eu quero fazer você enxergar outras coisas, amém? Dá um passo aqui, nós vamos orar com você, porque ó, isso é o que Deus quer fazer, tá? Então se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não depende de vontade de homem nenhuma. Ele só está dizendo, se você quer, eu removo essa tristeza. Tristeza em excesso, pode ser por dor, por decepção, pode ser por tantas coisas, não importa. O Senhor está dizendo, você quer alegria? Eu tenho alegria. Ele é a alegria, Jesus é a alegria dos homens. E nós vamos agora orar sobre você. A gente vai impor as mãos apenas dizendo, receba alegria. E você tem que receber, tá? Ó, ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para trazer óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito abatido, para dizer aos que estão tristes, aos que choram, para dizer aos que choram, para dizer àqueles que estão tristes, eu estou aqui, deixa eu cuidar disso. Sai da frente, deixa eu cuidar disso, deixa eu cuidar disso, deixa eu cuidar disso, amém? Alguns amigos meus aqui para ajudar a orar para essas pessoas. Nós vamos cantar um pouquinho mais baixinho, nós vamos ministrar e declarar, o Senhor está tirando de você dor, Ele está tirando dor, deixa Ele tirar dor, tristeza, Ele enxuga dos olhos toda lágrima. Receba alegria, receba, entrega nas mãos dEle, não segura essa dor, fala, Senhor, eu não quero mais andar com essa dor, entrega nas mãos dEle, entrega nas mãos dEle, entrega, todos estendam as mãos aqui para esses, vamos, como igreja, falou Gustavo aqui de manhã, Ele é a voz de muitas águas. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que